O sino da porta ainda ecoava quando seus olhos pararam nela. O avental apertado pela barriga revelava um segredo guardado por anos. O choque fez o tempo parar, mas o silêncio dizia tudo. Se inscreva no canal e viva essa revelação que pode mudar destinos para sempre. Arthur Muller estacionou a caminhonete importada em frente à pequena lanchonete na avenida principal de São João do Cedro, um vilarejo que crescera modestamente nos últimos anos no interior. O homem de 55 anos ajeitou o chapéu de couro sobre os cabelos grisalhos e respirou fundo antes de descer do veículo. Fazia quase 5 anos que não pisava na cidade, preferindo o isolamento de sua fazenda, uma propriedade de 3.000 hectares que administrava com pulso firme e distanciamento calculado. Sua presença ali naquela manhã era meramente burocrática. Papéis do inventário e questões do testamento que exigiam sua assinatura no cartório local. Arthur consultou o relógio de ouro no pulso. Ainda tinha 40 minutos até o horário marcado com o tabelião. Decidiu entrar na lanchonete para tomar um café enquanto esperava. O vilarejo inteiro sabia quem ele era, mas poucos realmente o conheciam. O luto pela esposa, falecida há 7 anos, transformara o já reservado fazendeiro em uma figura quase mitológica na região. O milionário recluso da fazenda Horizontes, que raramente era visto além de seus domínios. Arthur empurrou a porta de vidro da lanchonete e o sino pendurado anunciou sua entrada com um tinido agudo. O ambiente era simples, mas limpo. Mesas de fórmica distribuídas organizadamente. Um balcão com banquetas de couro sintético vermelho e, ao fundo, o aroma inconfundível de café fresco e pão de queijo saindo do forno. Algumas pessoas conversavam em voz baixa enquanto saboreavam seus lanches da manhã. Arthur percebeu os olhares curiosos, que se voltaram para ele assim que entrou. Ignorou-os como sempre fazia. Escolheu uma mesa no canto, de onde poderia observar todo o estabelecimento sem ser diretamente encarado. Pousou o chapéu sobre a mesa e ajeitou-se na cadeira desconfortável, tão diferente das poltronas de couro legítimo que tinha em casa. Estava prestes a fazer um gesto para chamar o atendente quando a viu, e o mundo parou. Helena Solon atravessava o salão com uma bandeja equilibrada na mão direita. O uniforme simples, camisa branca, avental azul escuro amarrado na cintura e calça preta, não conseguia disfarçar a proeminente barriga de gravidez. Arthur sentiu o sangue gelar nas veias. O rosto moreno e delicado que povoava seus sonhos e pesadelos por tantos anos estava ali, diante dele, com olheiras evidentes de cansaço e os cabelos cacheados presos em um coque improvisado. E ela carregava uma vida que crescia dentro dela. O choque foi tão grande que Arthur não conseguiu desviar o olhar mesmo quando deveria. Ficou ali, paralisado, observando Helena servir uma mesa próxima, sorrindo educadamente para os clientes, enquanto apoiava a mão livre nas costas, num gesto instintivo de quem carrega um peso extra no ventre. Só quando ela se virou para retornar ao balcão é que seus olhares se cruzaram. O sorriso automático de Helena desapareceu instantaneamente. A bandeja que carregava oscilou perigosamente em sua mão, e por um segundo, Arthur pensou que ela fosse deixá-la cair. Mas Helena rapidamente recuperou o controle, apertando os lábios numa linha tensa. A cor fugiu de seu rosto, deixando-a pálida sob o tom naturalmente bronzeado de sua pele. 3 anos e 7 meses. Era exatamente esse o tempo que havia passado desde a última vez que se viram. Desde aquela manhã em que Arthur acordara e descobrira que Helena havia partido, sem deixar qualquer explicação, levando consigo apenas seus poucos pertences e um pedaço da alma dele que nunca mais foi recuperado. 3 anos e 7 meses de silêncio, de dúvidas, de raiva contida e, nos momentos mais solitários da madrugada, de uma dor que ele jamais admitiria sentir. E agora ela estava ali, com uma criança crescendo em seu ventre. Arthur sentiu a garganta fechar. Um cálculo rápido e impreciso começou a se formar em sua mente, misturando datas, possibilidades e temores que ele nunca havia permitido aflorar. A pergunta inevitável o atingiu como um soco. Seria possível que aquela criança... Helena desviou o olhar primeiro, virando-se bruscamente e desaparecendo pela porta da cozinha com passos apressados. Arthur permaneceu imóvel, sentindo o coração martelar no peito com uma força que há muito não experimentava. Uma jovem atendente aproximou-se de sua mesa, trazendo o cardápio
e um sorriso ensaiado, completamente alheia ao turbilhão que se formava dentro dele. Bom dia, senhor. O que vai querer hoje? Arthur mal conseguiu responder. Pediu apenas um café, sem tirar os olhos da porta por onde Helena havia desaparecido. Os minutos seguintes foram eternos. Sua mente disparava em todas as direções, resgatando lembranças que ele havia se esforçado tanto para enterrar. Helena chegara à fazenda Horizontes como parte da equipe de limpeza contratada, após a morte de sua esposa, Kiara. O casamento de 28 anos havia terminado com a partida precoce dela, vítima de uma doença degenerativa que consumiu não apenas sua vida, mas também a capacidade de Arthur de sentir qualquer coisa além do vazio. Nos 2 anos que se seguiram, ele mergulhou no trabalho, expandiu os negócios, duplicou a fortuna já considerável e se isolou cada vez mais do mundo. A presença de Helena na Casa Grande havia começado como apenas mais um elemento do cenário, uma sombra silenciosa que limpava, organizava e desaparecia pelos corredores com discrição profissional. Até a noite da tempestade, quando uma queda de energia os deixou presos na biblioteca, com apenas a luz trêmula de velas iluminando as horas de conversa que se seguiram. Foi a primeira vez que Arthur realmente a viu, e depois daquela noite, não conseguiu mais deixar de vê-la. O café chegou, mas Arthur mal o notou. Seus pensamentos continuavam na porta da cozinha, por onde Helena ainda não havia retornado. Um misto de ansiedade e raiva começou a fervilhar dentro dele. Como ela pôde simplesmente desaparecer daquele jeito? Porque nunca voltou para dar explicações. E mais importante, por que escondera dele algo tão fundamental quanto uma possível gravidez? O relógio avançava, aproximando-se do horário marcado no cartório, mas Arthur não conseguia se mover. O compromisso, antes tão importante, agora parecia insignificante diante do terremoto que acabara de abalar sua existência. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Helena emergiu da cozinha. Estava visivelmente abalada, mas mantinha a postura ereta e o olhar determinado que Arthur conhecia tão bem. Ela caminhou diretamente até sua mesa, parando a uma distância calculada. Sem o balcão entre eles, a barriga de aproximadamente 7 meses tornava-se ainda mais evidente, provocando uma contração dolorosa no peito de Arthur. Precisamos conversar, ela disse em voz baixa, mas firme. Mas não aqui, não agora. Arthur sentiu a garganta seca. Quando? Foi tudo o que conseguiu dizer. Sua voz quase irreconhecível até para si mesmo. Termino meu turno às 5. Posso encontrá-lo no café da praça. Helena mantinha o rosto impassível, mas seus olhos castanho escuros traíam a tempestade interior. Ou podemos simplesmente fingir que este encontro nunca aconteceu. A escolha é sua, Arthur. Havia algo de desafio naquelas palavras, uma dureza que não existia na Helena que ele conhecera. Antes que pudesse responder, ela se afastou para atender outro cliente que acabava de entrar. Arthur finalmente conseguiu se levantar. Deixou algumas notas sobre a mesa, muito mais do que o valor do café que nem tocara, e saiu da lanchonete sem olhar para trás. O ar fresco da manhã não foi suficiente para acalmar o turbilhão em sua mente. Caminhou até o cartório como um autômato, assinando documentos e respondendo a perguntas sem realmente estar presente. Uma única certeza o acompanhava. Às 5 horas estaria no café da praça. Algumas verdades não podiam mais ser adiadas. O relógio da Praça Central de São João do Cedro marcava 16 horas e 40 minutos quando Arthur estacionou novamente na cidade. As horas desde o encontro na lanchonete haviam se arrastado como uma eternidade. Após cumprir mecanicamente seus compromissos no cartório, ele retornou à fazenda apenas para se torturar com conjecturas e perguntas sem respostas. Agora, 20 minutos antes do horário combinado, já estava sentado em uma mesa externa do Café Almanara, de onde podia observar o vai-vem dos moradores locais na praça arborizada. A pequena cidade mineira mantinha aquele ritmo peculiar do interior, aparentemente tranquilo na superfície, mas fervilhante de olhares curiosos e comentários sussurrados. Arthur sabia que sua presença ali, 2 vezes no mesmo dia, já devia estar alimentando o moinho incansável das fofocas locais. O garçom trouxe o café que ele pedira mais por hábito do que por desejo. Seus pensamentos vagavam entre o passado e o presente, tentando reconstruir a linha do tempo que poderia explicar o que seus olhos haviam testemunhado naquela manhã. Helena e ele
Haviam mantido um relacionamento discreto por 8 meses. 8 meses de encontros secretos nos cantos mais reservados da fazenda, de conversas noturnas na biblioteca, de uma intimidade que Arthur jamais imaginou voltar a experimentar após ficar viúvo. A diferença de idade, ele na época com 52, ela com 26, era apenas uma das muitas barreiras que os separavam. A disparidade social, ainda mais acentuada, tornava aquela relação praticamente impossível aos olhos da sociedade conservadora da região. Ele, um dos homens mais ricos do estado, dono de terras, gado e empresas. Ela, uma jovem de origem humilde, que trabalhava como faxineira para sustentar a mãe doente em uma cidadezinha vizinha. Arthur bebericou o café, sentindo o amargor na língua. Não era apenas o mundo externo que conspirava contra eles. Dentro dele mesmo, existiam muros quase intransponíveis. O luto por Chiara, a culpa por sentir-se atraído por outra mulher, o medo do julgamento, a preocupação com o império que construíra e que um dia pertenceria ao filho único, Rafael, que estudava no exterior e raramente voltava à fazenda. Todos esses fatores haviam transformado o relacionamento com Helena em algo clandestino, escondido nas sombras, como se fosse errado ou vergonhoso. E talvez tenha sido justamente esse o maior erro. Arthur remexeu-se na cadeira, incomodado com a própria conclusão. Nunca oferecera a Helena mais do que encontros às escondidas e promessas vagas de um futuro que ambos sabiam ser improvável. Quando ela desapareceu, deixando apenas um bilhete sucinto dizendo que precisava partir, ele sentiu mais alívio do que tristeza. Ou pelo menos foi isso que tentou se convencer durante os primeiros meses. A verdade era que sua ausência abrira um vazio que nem o trabalho obsessivo conseguia preencher. Aos poucos, a raiva pelo abandono deu lugar a uma dor surda que o acompanhava silenciosamente. E agora, ao vê-la grávida, todos esses sentimentos ressurgiram com força avassaladora, misturados a uma possibilidade que ele nunca havia considerado. O relógio da praça bateu 5 horas, quando Arthur a avistou caminhando pela calçada oposta. Helena havia trocado o uniforme da lanchonete por um vestido simples de algodão estampado que se ajustava à sua barriga proeminente. Os cabelos, agora soltos, caíam em cachos escuros pelos ombros. Mesmo à distância, mesmo com o corpo transformado pela gravidez, ela ainda tinha aquela aura de dignidade silenciosa que sempre o intrigara. Arthur observou-a atravessar a praça com passos cautelosos. Alguns conhecidos a cumprimentavam, e ela retribuía com acenos discretos. Outras pessoas, no entanto, desviavam o olhar ou sussurravam entre si quando ela passava. O estigma da mãe solteira ainda pesava em cidades pequenas como aquela. Quando finalmente chegou à mesa, Helena permaneceu de pé por alguns instantes, como se avaliasse se realmente deveria estar ali. Arthur levantou-se num gesto automático de cortesia, puxando a cadeira para que ela se sentasse. "Obrigada", ela disse, acomodando-se com alguma dificuldade. "Não esperava que você viesse." Havia um cansaço evidente em seu rosto, mas também uma determinação que ele conhecia bem. "Eu disse que estaria aqui", respondeu Arthur, tentando manter a voz neutra. "Algumas perguntas precisam de respostas." Helena deu um sorriso triste, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha, num gesto que lhe era característico. "Perguntas?" Ela repetiu quase para si mesma. "Sim, imagino que você tenha muitas." O garçom aproximou-se e Helena pediu apenas um chá. Quando ficaram sozinhos novamente, um silêncio pesado se instalou entre eles. Arthur não sabia por onde começar. Todas as frases que ensaiara durante a tarde pareciam inadequadas diante da realidade concreta da mulher à sua frente. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio. 6 meses e 3 semanas, ela disse, pousando a mão sobre a barriga num gesto protetor. "É quanto tempo falta para o nascimento?" Arthur sentiu o coração acelerar. 6 meses e 3 semanas. Um cálculo rápido o levou à conclusão que mais temia e, ao mesmo tempo, secretamente ansiava. "O filho é meu?" A pergunta saiu mais ríspida do que pretendia. Helena ergueu o queixo, os olhos brilhando com uma mistura de mágoa e indignação. "Essa é realmente a primeira coisa que você quer saber, Arthur? Se o filho é seu..." Ele desviou o olhar, constrangido pela própria rudeza. "Perdoe-me. É que tudo isso é muito repentino. Repentino para você."
Ela rebateu, a voz controlada apesar da evidente tensão. Para mim tem sido meses de decisões difíceis e consequências que enfrento sozinha todos os dias. O chá chegou, interrompendo momentaneamente a conversa. Helena agradeceu ao garçom com um sorriso educado e esperou que ele se afastasse antes de continuar. Sim, Arthur, a criança é sua. A confirmação, mesmo já sendo esperada, atingiu-o como um golpe físico. Arthur sentiu o ar escapar de seus pulmões. Uma onda de emoções contraditórias o invadiu. Choque, medo, indignação, mas também, surpreendentemente, uma alegria primitiva que não conseguia explicar. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, inclinando-se sobre a mesa. A voz agora um sussurro urgente. Por que simplesmente desapareceu daquele jeito? Helena tomou um gole do chá antes de responder, como se buscasse as palavras certas. Eu descobri a gravidez 2 semanas antes de partir. Ela começou, os olhos fixos na xícara entre suas mãos. No início fiquei em choque. Não era algo que tivéssemos planejado. Na verdade, era algo que você deixou claro que não queria. Mais filhos. Arthur abriu a boca para protestar, mas Helena ergueu a mão num pedido silencioso para continuar. Naquela semana, ouvi uma conversa entre você e seu filho ao telefone. Rafael mencionou rumores sobre você estar envolvido com uma empregada. Você negou veementemente. Disse que eram absurdos, que jamais se rebaixaria a esse ponto. As palavras atingiram Arthur como uma facada. Ele lembrava-se vagamente daquela conversa, do desespero em acalmar o filho, que telefonara furioso após ouvir comentários maldosos na cidade. Lembrava-se de negar tudo, mais por reflexo do que por convicção. Helena, você não entende. Eu estava apenas protegendo sua reputação. Ela completou sem rancor na voz, apenas uma constatação. Eu entendi perfeitamente naquele momento, Arthur. Entendi meu lugar na sua vida. E quando descobri que estava grávida, percebi que teria que escolher entre 2 opções igualmente dolorosas. Permanecer como seu segredo vergonhoso, ou partir e construir uma vida digna para mim e meu filho. Arthur sentiu o peso da culpa sobre seus ombros. As justificativas que preparara desvaneceram-se diante da honestidade crua de Helena. Mas eu teria assumido a responsabilidade. Ele argumentou sem muita convicção. Teria cuidado de você, da criança. Como? Helena perguntou, inclinando a cabeça. Me instalando em alguma casa discreta na cidade? Recebendo visitas ocasionais suas, quando pudesse escapar sem ser notado? Ou talvez me oferecendo dinheiro para criar o filho longe, onde ninguém soubesse? Cada palavra era como um espelho que refletia a verdade que Arthur não queria enxergar. No fundo, ele sabia que provavelmente teria proposto exatamente essas soluções. Práticas, discretas e completamente inadequadas. Eu escolhi minha dignidade, Arthur. Helena continuou, a voz mais suave agora. Fui para Belo Horizonte. Fiquei na casa de uma prima, consegui emprego em um restaurante. Estava construindo uma vida nova quando minha mãe adoeceu gravemente há 2 meses. Tive que voltar para cuidar dela. Arthur absorvia cada palavra, reconstruindo mentalmente o quebra-cabeça dos últimos meses. E por que não me procurou quando voltou? Para quê? Ela perguntou simplesmente. O que havia mudado? Você continua sendo Arthur Müller, o fazendeiro respeitado e poderoso. Eu continuo sendo a ex-faxineira grávida do filho que você nunca assumiria publicamente. O relógio da praça badalou, marcando a passagem do tempo que, para ambos, parecia ter congelado naquela mesa. A tarde avançava, trazendo as primeiras sombras à praça. Em torno deles, a vida da pequena cidade seguia seu curso. Crianças brincando, idosos conversando nos bancos, jovens passeando em grupos. Um mundo que parecia alheio ao drama silencioso, que se desenrolava entre eles. E agora? Arthur finalmente perguntou. O que você pretende fazer? Helena suspirou, passando a mão suavemente sobre a barriga. Continuar vivendo, Arthur. Trabalhar na lanchonete enquanto puder. Depois buscar algo menos cansativo. Cuidar da minha mãe. Preparar-me para a chegada do meu filho. O uso do pronome possessivo exclusivo não passou despercebido por Arthur. Nosso filho, ele corrigiu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da voz. Helena ergueu os olhos, estudando-o com uma intensidade que ele havia esquecido ser capaz de desarmá-lo completamente. Isso depende de você, ela respondeu simplesmente. De suas escolhas daqui para frente.
A viagem de volta à fazenda Horizontes foi feita em completo silêncio. Arthur guiava a caminhonete mecanicamente pelas estradas de terra que serpenteavam entre plantações de café e pastagens verdejantes, enquanto sua mente permanecia no café da praça, nas palavras de Helena, na revelação que transformara seu mundo em questão de horas. Ao seu lado, no banco do passageiro, Helena mantinha o olhar fixo na paisagem que passava pela janela. O convite para levá-la até a casa da mãe, nos arredores da cidade, havia surgido quase naturalmente no final da conversa. Arthur insistira, argumentando que o ônibus local era desconfortável demais para uma gestante. O que ele não disse foi que precisava de mais tempo com ela. Mais respostas, mais confirmação da realidade que ainda parecia um sonho febril. A casa de Dona Zélia, mãe de Helena, ficava em um pequeno sítio a 7 quilômetros da cidade. Um lugar modesto, mas bem cuidado, com um quintal repleto de árvores frutíferas e uma varanda onde uma rede balançava suavemente com a brisa da tarde. Quando Arthur estacionou em frente ao portão de madeira, Helena finalmente quebrou o silêncio. Não precisa descer. Minha mãe está descansando a esta hora. Havia um quê de proteção naquela frase. Não era apenas uma informação, mas um aviso. Um limite sendo estabelecido. Arthur assentiu, respeitando a barreira invisível. Seus olhos percorreram o rosto dela, buscando algum sinal do que viria a seguir. Posso vê-la novamente amanhã? A pergunta saiu mais vulnerável do que pretendia. Helena hesitou, a mão já na maçaneta da porta. Não sei se é uma boa ideia, Arthur. Precisamos pensar, os dois. Tudo isso é... Ela gesticulou vagamente, como se as palavras fossem insuficientes. Complicado demais. Tenho o direito de conhecer meu filho, ele argumentou, uma nota de determinação surgindo em sua voz. Helena o encarou diretamente, sem desviar o olhar. Sim, você tem, mas também tem responsabilidades que vêm com esse direito. E não tenho certeza se está pronto para assumi-las. Antes que ele pudesse responder, ela abriu a porta e desceu do veículo com aquela cautela característica das gestantes. Através da janela aberta, acrescentou: estarei na lanchonete amanhã a partir das 9. Se quiser conversar, sabe onde me encontrar. E com isso, caminhou pelo pequeno jardim até a casa, sem olhar para trás. Arthur permaneceu ali por alguns minutos, observando a porta por onde ela desaparecera, sentindo-se estranhamente dividido entre a urgência de segui-la e o medo do que aquela decisão poderia significar para sua vida cuidadosamente estruturada. Finalmente, deu partida no motor e afastou-se, levando consigo mais perguntas do que respostas. A fazenda Horizonte surgiu no horizonte quando o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nas janelas da casa grande. A propriedade, que sempre fora seu refúgio e fortaleza, parecia estranhamente vazia naquele entardecer. Arthur estacionou no pátio de pedras e foi recebido por Juvenal, o capataz que administrava a fazenda ao seu lado há mais de 20 anos. Algum problema, patrão? O senhor nunca volta tão tarde da cidade. A preocupação era genuína na voz do homem mais velho. Arthur fez um gesto vago com a mão. Nada sério, Juvenal. Apenas assuntos que se prolongaram mais do que o esperado. O capataz assentiu, sem fazer mais perguntas. Anos de convivência haviam estabelecido um código tácito de respeito entre eles. O jantar será servido em meia hora, como de costume. Obrigado. Estarei no escritório até lá. Arthur atravessou o hall de entrada da casa centenária, seus passos ecoando no piso de madeira maciça. Os retratos de família que adornavam as paredes pareciam observá-lo com um novo tipo de escrutínio. Ali estava seu pai, Antônio Müller, patriarca severo que multiplicara a fortuna herdada e estabelecera o nome da família como sinônimo de poder na região. Ao lado, sua mãe, Elisa, uma mulher de origem aristocrática, cuja elegância discreta escondia uma personalidade de aço. E mais adiante, o retrato dele mesmo com Chiara no dia do casamento, ambos jovens e cheios de esperanças para o futuro. Um futuro que não incluía enviuvar aos 47 anos, nem descobrir-se prestes a ser pai novamente aos 55. No escritório, Arthur serviu-se de uma dose generosa de uísque e afundou-se na poltrona de couro atrás da escrivaninha de jacarandá. O cômodo, com suas estantes de livros do chão ao teto e mobília clássica, sempre fora seu santuário. Agora, porém, até mesmo aquele espaço familiar parecia diferente,
como se as paredes testemunhassem uma transformação silenciosa em seu interior. O telefone tocou, arrancando-o de seus pensamentos. Era Rafael, seu filho, ligando de Londres, onde cursava pós-graduação em administração. A conversa seguiu o padrão habitual. Perguntas superficiais sobre a fazenda, comentários sobre o clima britânico, discussões sobre investimentos e negócios familiares. Arthur respondia automaticamente, enquanto sua mente vagava para a cidade, para Helena, para a criança que carregava. Seu filho, ou filha, ele nem mesmo havia perguntado o sexo do bebê. Pai, está me ouvindo? A voz de Rafael soou impaciente do outro lado da linha. Desculpe, filho. Desculpe, filho. Estou um pouco distraído hoje. Dia cheio. Como sempre, Rafael respondeu sem esconder a nota de ressentimento. A relação entre eles nunca fora fácil, especialmente após a morte de Chiara. O distanciamento emocional de Arthur, sua incapacidade de expressar sentimentos abertamente, havia criado um abismo que se alargava com o passar dos anos. Estarei de volta no Natal. Rafael continuou. Precisamos discutir aquela proposta de expansão da fazenda. Claro, Arthur concordou, embora sua mente já estivesse calculando que até o Natal, a criança de Helena já teria nascido. Seu segundo filho já estaria no mundo, mudando irreversivelmente a dinâmica familiar que Rafael conhecia. Como ele reagiria a essa notícia? Após desligar o telefone, Arthur permaneceu imóvel, encarando o retrato de família sobre a lareira. Ali estavam os três, ele, Chiara e Rafael, então com 10 anos, em uma fotografia tirada durante férias na fazenda. A imagem perfeita de uma família tradicional, sólida, sem complicações. A imagem que ele sempre se esforçara para manter, mesmo após a partida de Chiara. E agora, essa imagem estava prestes a se fragmentar completamente. O jantar foi servido pontualmente, como todas as noites. Arthur comeu mecanicamente, sem realmente saborear a comida preparada com esmero por Dona Luzia, a governanta que comandava a casa com eficiência discreta. Ele se pegou imaginando como seria Helena ali, sentada à cabeceira oposta da longa mesa de jantar. Imaginando como seria ouvir o choro de um bebê, ecoando pelos corredores silenciosos da casa grande. Depois do jantar, retornou ao escritório e permaneceu lá até tarde da noite, alternando entre doses de uísque e contemplações que nunca chegavam a conclusões definitivas. Quando finalmente se recolheu ao quarto, o sono não veio. Arthur deitou-se na cama king size, que agora parecia grande demais para um homem só, e encarou o teto, onde sombras dançavam com o luar que entrava pelas frestas da cortina. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Isso depende de você, de suas escolhas daqui para frente. Escolhas. Toda sua vida fora construída sobre decisões calculadas, pragmáticas, seguras. O casamento com Chiara, filha de uma família tradicional como a sua. A administração conservadora dos negócios herdados. A educação rigorosa dada a Rafael, preparando-o para assumir o império familiar. Mesmo após ficar viúvo, suas escolhas continuaram sendo guiadas pela cautela e pelo decoro social. Até Helena. Ela fora a única escolha impulsiva, emocional, verdadeira que fizera em décadas. E mesmo assim não tivera coragem de assumi-la completamente. Escondera-a como um segredo vergonhoso. Negara-a publicamente. Tratara aquilo que sentiam como algo que deveria permanecer nas sombras. O resultado estava claro agora. Ela partira, levando consigo não apenas seu coração partido, mas também um filho que ele nem sabia existir. Arthur levantou-se da cama inquieta e caminhou até a janela. A fazenda estendia-se sob o luar vasta e próspera. Tudo o que construíra, tudo o que preservara, tudo o que valorizara estava ali, visível na paisagem que se perdia no horizonte. Sua herança, seu legado, sua identidade. Estaria disposto a arriscar tudo isso por Helena? Por uma criança que nem conhecia ainda? Por outro lado, estaria disposto a repetir o mesmo erro, deixando que o medo e as convenções sociais determinassem suas ações? Deixando que outro filho crescesse longe dele, talvez ressentindo sua ausência, como Rafael claramente fazia. As horas passaram lentamente, cada minuto trazendo mais perguntas do que respostas. Quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o horizonte, Arthur ainda estava de pé junto à janela. Exausto, mas estranhamente determinado. Uma decisão tomava forma em sua mente, não como um plano detalhado, mas como uma certeza fundamental que se cristalizava lentamente.
Não podia cometer o mesmo erro 2 vezes. Não podia deixar que Helena e seu filho desaparecessem de sua vida por medo do julgamento alheio ou por covardia disfarçada de prudência. Precisava, pela primeira vez em muitos anos, fazer uma escolha baseada não no que era seguro ou conveniente, mas no que era certo, o que era verdadeiro. Dirigiu-se ao banheiro e encarou o próprio reflexo no espelho. Os olhos cansados, a barba por fazer, os sinais do tempo que não perdoava ninguém. Hoje, ele disse para o homem no espelho, hoje as coisas começam a mudar. Às 8h30 da manhã, Arthur já havia tomado banho, feito a barba e vestido uma de suas melhores camisas. Desceu para um café da manhã rápido, surpreendendo Dona Luzia com instruções incomuns. Vou passar o dia na cidade, talvez vários dias. Prepare o quarto de hóspedes do corredor leste, por favor. E veja se ainda temos aqueles móveis de bebê guardados no sótão. A governanta arregalou os olhos, mas limitou-se a assentir. Sim, senhor. Acho que guardamos algumas coisas do menino Rafael, como o senhor pediu na época. Ótimo. Verifique o estado em que estão. E Dona Luzia? Arthur hesitou, buscando as palavras certas. Em breve poderemos ter visitas. Mudanças. Prepare-se. Sem aguardar a reação da mulher, ele saiu para o pátio, onde Juvenal já o esperava para o habitual relato matinal sobre a fazenda. Arthur ouviu-o com atenção dividida, fazendo observações ocasionais e dando instruções rápidas. Por fim, colocou a mão no ombro do capataz, um gesto incomum que fez o homem encará-lo com surpresa. Juvenal, vou precisar que você assuma mais responsabilidades nas próximas semanas. Tenho assuntos pessoais para resolver. O capataz assentiu, a curiosidade evidente em seu rosto enrugado pelo sol. Algum problema, patrão? Arthur permitiu-se um pequeno sorriso. Não, meu amigo. Pelo contrário, talvez seja a solução que eu deveria ter buscado há muito tempo. Quando Arthur entrou na lanchonete naquela manhã, o movimento já era considerável. Famílias tomando café, trabalhadores fazendo uma pausa rápida, aposentados discutindo política nas mesas do canto. A vida ordinária de São João do Cedro seguindo seu curso, alheia à tempestade interior que ele enfrentava. Helena estava atrás do balcão, anotando pedidos com eficiência serena. Usava o mesmo uniforme do dia anterior, o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Seus olhos encontraram os de Arthur no momento exato em que ele transpôs a porta, como se tivesse pressentido sua chegada. Uma breve hesitação quase imperceptível foi a única indicação de sua surpresa antes de voltar à atividade que realizava. Arthur escolheu uma mesa próxima ao balcão e aguardou. Podia sentir os olhares curiosos dos outros clientes. O fazendeiro recluso aparecendo 2 vezes seguidas na cidade era um acontecimento notável. Fazendo-o na mesma lanchonete, então, era praticamente um convite para especulações. Ele ignorou os sussurros, concentrando-se apenas na figura de Helena, que se movia com graça surpreendente apesar da barriga avançada. 10 minutos se passaram antes que ela pudesse se aproximar de sua mesa. Bom dia, ela disse, profissional mas distante. O que vai querer hoje? Bom dia, Helena, ele respondeu, mantendo a voz baixa. Um café e alguns minutos da sua atenção, quando for possível. Ela assentiu brevemente. O café posso providenciar agora. A atenção terá que esperar até meu intervalo às 11. Estarei aqui, ele garantiu. O café chegou, trazido por outra atendente. Arthur bebericou a bebida quente, observando o movimento do local. Ali estava um microcosmo da sociedade que tanto o intimidara. Olhares julgadores, cochichos maliciosos, a rígida hierarquia social que mantinha pessoas como ele no topo. E pessoas como Helena sempre lutando por dignidade. Fora esse medo do julgamento alheio, que o fizera esconder o relacionamento com ela, que o impedira de assumir seus sentimentos publicamente. Para quê? Agora sentado ali, exposto aos mesmos olhares e cochichos que tanto temera, a resposta lhe parecia óbvia. Por nada. Por uma ilusão de controle. Por uma reputação que, no final das contas, não lhe trouxera felicidade alguma. Às 11 em ponto, Helena emergiu da cozinha com uma xícara de chá nas mãos. Caminhou até a mesa dele e sentou-se com aquela mistura peculiar de graciosidade e cansaço. 15 minutos, ela disse, olhando para o relógio de parede. É o tempo que tenho. Arthur assentiu subitamente nervoso. Durante a espera, ensaiara mentalmente este momento, as palavras que diria, as explicações que ofereceria.
Agora, diante dela, todas pareciam inadequadas. Passei a noite pensando. Ele começou, optando pela honestidade direta. Sobre você, sobre nós, sobre o bebê. Sobre todas as escolhas que fiz e que me trouxeram até este momento. Helena tomou um gole de chá, seus olhos nunca deixando os dele. Havia uma cautela em seu olhar, como se esperasse mais uma decepção. E chegou a alguma conclusão? Sim, Arthur respondeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu errei, Helena. Errei em esconder o que sentíamos, em tratar nosso relacionamento como algo vergonhoso, em me importar mais com aparências do que com a verdade. E estou cansado de errar. Um leve franzir de sobrancelhas foi a única reação visível de Helena. O que isso significa exatamente? Significa que quero fazer parte da vida do nosso filho. Não à distância, não como um provedor invisível, mas como um pai presente. E significa também, ele fez uma pausa, buscando coragem para as próximas palavras, que quero uma segunda chance com você, se estiver disposta a considerar. Helena pousou a xícara sobre a mesa, seus dedos apertando levemente a porcelana. Arthur, não é tão simples assim. Há muita mágoa, muita história entre nós. Eu sei. Ele a interrompeu gentilmente. Não estou pedindo uma resposta imediata ou incondicional. Estou pedindo apenas uma oportunidade para provar que posso ser diferente, que posso fazer melhor desta vez. Ela o estudou por um longo momento, como se procurasse algo em seu rosto, em seus olhos. Por que agora? O que mudou desde ontem? Nada e tudo. Ele respondeu, permitindo-se um pequeno sorriso. A situação é a mesma. Sou o mesmo homem com os mesmos medos e as mesmas falhas. Mas passei a noite inteira encarando uma verdade que venho evitando há anos, que a vida que construí, tão cuidadosamente isolada e controlada, é vazia sem você. Que os riscos que tanto temi, o julgamento, a fofoca, as mudanças, são um preço pequeno a pagar pela chance de realmente viver, não apenas existir. As palavras saíram com uma sinceridade que surpreendeu o próprio Arthur. Helena desviou o olhar, fixando-o na janela por onde se via a praça central da cidade. Palavras bonitas, ela murmurou. A voz suave, mas cautelosa. Mas já ouvi palavras bonitas antes, Arthur. De você, inclusive. Então não me julgue pelo que digo, mas pelo que faço, ele propôs. Dê-me a chance de mostrar, dia após dia, que estou disposto a mudar, a enfrentar o que for necessário para construir algo real com você e nosso filho. Helena voltou a encará-lo, uma sombra de vulnerabilidade passando por seu rosto antes de ser substituída pela compostura habitual. Isso envolveria o que exatamente? Visitas ocasionais? Encontros discretos quando vier à cidade? A amargura era evidente em seu tom, reflexo das feridas ainda abertas do passado. Arthur respirou fundo, sentindo o peso da decisão que tomara durante as horas de insônia. Não. Isso envolveria assumir nosso relacionamento publicamente, enfrentar juntos o que vier. Os comentários, os julgamentos, as consequências. Fazer o que deveria ter feito desde o início. Colocar você e o que sentimos acima de qualquer convenção social. Os olhos de Helena se arregalaram ligeiramente, a surpresa evidente. Por um momento, a máscara de autocontrole que ela mantivera desde o início da conversa pareceu vacilar. Você não tem ideia do que está propondo, Arthur. Esta cidade seria implacável. Sua posição, sua reputação. Que se danem, ele respondeu com uma firmeza que não sentira em anos. Tenho 55 anos, Helena. Passei a maior parte deles vivendo para atender expectativas. De meu pai, da sociedade, do que acreditava ser meu dever. E o resultado foi uma vida pela metade. Um casamento que se tornou mais uma instituição do que uma relação. Um filho que mal conheço de verdade. Não quero continuar assim. Não posso. Um silêncio se instalou entre eles. Ao redor, o burburinho da lanchonete parecia distante, como se existissem em uma bolha privada em meio ao movimento. Helena abraçou a própria barriga num gesto inconsciente de proteção. E Rafael? Ela finalmente perguntou. Seu filho? O que ele pensará disso tudo? Era uma pergunta válida. Uma que Arthur também se fizera durante a noite. Será difícil, ele admitiu. Rafael herdou muito da rigidez da minha família. Mas ele é adulto, tem sua própria vida. Pode não aprovar minhas escolhas inicialmente, mas terá que respeitá-las eventualmente. E quem sabe, ele hesitou, permitindo-se um momento de esperança.
Talvez com o tempo ele até aprecie ter um irmão ou irmã. Irmã, Helena corrigiu suavemente. É uma menina. Arthur sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas simples palavras. Uma filha. Ele teria uma filha. A imagem de uma menininha com os olhos de Helena, e talvez seu sorriso formou-se em sua mente com uma clareza surpreendente. Uma menina, ele repetiu, a voz ligeiramente embargada. Você já escolheu um nome? Helena hesitou, como se decidisse se deveria compartilhar essa informação. Estava pensando em Sofia. Ela finalmente respondeu. Sofia Luísa Solon. Sofia. Arthur experimentou o nome sentindo-o adequado. É um belo nome. Ele fez uma pausa reunindo coragem para a próxima pergunta. E quanto a Sofia Luísa Müller Solon? Soa ainda melhor, não acha? Os olhos de Helena se encontraram com os dele, surpresos e levemente desconfiados. Arthur, você está sugerindo... Não estou sugerindo nada além do que é justo. Ele a interrompeu gentilmente. Ela é minha filha também. Merece carregar meu nome, ser reconhecida como parte da família Müller, com todos os direitos e privilégios que isso implica. Uma sombra de emoção cruzou o rosto de Helena, rapidamente controlada. Ela olhou para o relógio. Seu intervalo estava terminando. Preciso voltar ao trabalho, ela disse, começando a se levantar. Arthur estendeu a mão, tocando levemente o braço dela. Helena, por favor, não estou pedindo uma resposta agora. Só peço que pense no que eu disse. Que considere a possibilidade de que podemos construir algo real, algo bom juntos. Ela permaneceu parcialmente erguida, como se dividida entre ficar e ir. Não é tão simples, Arthur. Há mais em jogo do que você imagina. Então me conte, ele insistiu suavemente, depois do seu turno. Deixe-me levá-la para casa. Podemos conversar no caminho, sem pressa, sem interrupções. Helena hesitou, mordendo o lábio inferior num gesto que ele lembrava tão bem de seus dias na fazenda. Finalmente assentiu. Termino às 3 hoje. Estarei esperando, ele prometeu. Ela se afastou, voltando ao trabalho com aquela eficiência silenciosa que sempre a caracterizara. Arthur permaneceu sentado, observando-a se mover entre as mesas, atender clientes, sorrir educadamente. Havia uma força nela que sempre o impressionara. Não a força óbvia do poder ou da posição social, mas algo mais fundamental, mais autêntico. A força de quem conhece seu próprio valor e não permite que as circunstâncias o diminuam. Às 3 horas, conforme prometido, Arthur esperava do lado de fora da lanchonete, encostado em sua caminhonete. Alguns passantes o cumprimentavam respeitosamente. Outros olhavam com curiosidade, mal disfarçada. Ele respondia aos cumprimentos com acenos educados, mas sua atenção estava focada na porta por onde Helena logo sairia. Quando ela finalmente emergiu, havia trocado o uniforme por um vestido simples de algodão azul. O cabelo, agora solto, emoldurava seu rosto em ondas escuras. Mesmo cansada após horas de trabalho, havia uma dignidade em sua postura que fazia Arthur se perguntar como pudera ser tão tolo a ponto de esconder seu relacionamento, como se ela fosse algo do que se envergonhar. Oi, ela disse simplesmente aproximando-se. Ainda quer me levar para casa? Claro, ele respondeu, abrindo a porta do passageiro para ajudá-la a entrar. O gesto cavalheiresco pareceu deslocá-la momentaneamente de sua guarda habitual. Obrigada. O caminho até o pequeno sítio onde Helena morava com a mãe foi percorrido inicialmente em silêncio. Paisagem rural desfilava pela janela. Plantações verdejantes, pequenas propriedades com suas casas simples, o céu de um azul intenso pontilhado por nuvens brancas. Foi Helena quem finalmente quebrou o silêncio. Você disse que quer fazer parte da vida da Sofia. O que isso significa na prática? Arthur diminuiu a velocidade, permitindo-se um momento para organizar os pensamentos. Significa estar presente. Acompanhar seu crescimento, suas primeiras palavras, seus primeiros passos. Ser um pai de verdade, não apenas um nome em documentos ou um cheque mensal. E como pretende fazer isso morando a 40 minutos de distância, administrando uma fazenda que exige sua atenção integral? A pergunta era prática, direta, sem acusação. Apenas uma constatação das dificuldades logísticas que enfrentariam. Ainda estou elaborando os detalhes, Arthur admitiu. Mas tenho algumas ideias. Juvenal pode assumir mais responsabilidades na fazenda. Ele já praticamente administra metade das operações de qualquer forma.
Posso estabelecer um escritório na cidade para os negócios mais urgentes. Talvez até... Ele hesitou, incerto se deveria compartilhar o pensamento que o acompanhara durante a manhã. Talvez até encontrar uma casa aqui, para os dias em que precisar estar mais próximo. Helena o olhou de soslaio, uma expressão indecisiva em seu rosto. Você realmente pensou nisso tudo desde ontem? Não dormi muito, ele admitiu com um pequeno sorriso. Tive tempo para considerar várias possibilidades. Ela voltou o olhar para a estrada à frente, passando a mão suavemente sobre a barriga, num gesto que Arthur começava a reconhecer como característico. Arthur, preciso que você entenda uma coisa, não estou procurando um salvador. Nem para mim, nem para Sofia. Sobrevivi sozinha todos esses meses. Construí um plano para nosso futuro. Não preciso que você reorganize sua vida inteira por nós. O final de semana trouxera uma chuva fina que transformava as estradas de terra em caminhos lamacentos e cobria São João do Cedro com um véu de neblina. Mesmo assim, Arthur dirigia com determinação pela avenida principal, os olhos atentos aos edifícios da pequena cidade que começava a despertar naquele sábado. Uma semana havia se passado desde o reencontro na lanchonete, 7 dias de conversas cautelosas, aproximações hesitantes e decisões que aos poucos tomavam forma concreta. Naquela manhã, porém, o destino de Arthur não era a lanchonete, mas o pequeno hospital municipal onde Helena faria seu exame pré-natal mensal. O convite para acompanhá-la surgira no dia anterior, durante um de seus encontros no café da praça. Um passo significativo que ele recebera com uma mistura de entusiasmo e apreensão. O Hospital Municipal de São João do Cedro era uma construção modesta de 2 andares, com uma fachada que há muito precisava de uma nova pintura. Quando Arthur estacionou em frente ao prédio, avistou imediatamente Helena, esperando sob a pequena cobertura da entrada, protegendo-se da garoa persistente. Ela usava um vestido amarelo claro, sob um casaco leve, e tinha os cabelos presos em uma trança frouxa. Seus olhos se encontraram quando ele desceu do veículo e um pequeno sorriso se formou no rosto dela. Não o sorriso pleno e despreocupado de antes, mas um começo, uma possibilidade que ele agarrava com ambas as mãos. Pontual como sempre, ela comentou quando ele se aproximou, oferecendo um guarda-chuva que ela recusou com um gesto. Não queria perder nada, Arthur respondeu com sinceridade. A honestidade havia se tornado sua política nas interações com Helena. Nada de meias-verdades, nada de promessas vagas, nada que pudesse alimentar a desconfiança que ainda pairava entre eles como uma sombra persistente. Juntos entraram no hospital, Helena cumprimentando com familiaridade algumas enfermeiras que passavam. A notícia de que o fazendeiro Arthur Müller estava acompanhando a ex-funcionária grávida já circulava pela cidade com a velocidade de um incêndio em época de seca. Os olhares curiosos, os cochichos mal disfarçados, as expressões de surpresa ou desaprovação, tudo isso os seguia como uma nuvem invisível, onde quer que fossem. Curiosamente, Arthur descobrira que se importava cada vez menos. A sala de espera da maternidade estava repleta de outras gestantes, algumas acompanhadas, outras sozinhas. Helena registrou-se na recepção e sentaram-se em cadeiras de plástico desconfortáveis. O contraste entre aquele ambiente simples e a clínica particular em Belo Horizonte, onde Chiara realizara seus exames durante a gravidez de Rafael, não passou despercebido por Arthur. Posso sugerir uma clínica melhor em Ribeirão Preto, ele comentou em voz baixa. Tenho contatos, poderia marcar para a próxima semana. Helena o observou com uma expressão neutra. O Dr. Mateus é um excelente obstetra. Formou-se na USP, fez residência no Albert Einstein. Escolheu trabalhar aqui porque nasceu nesta cidade. Havia uma leve repreensão em seu tom, e Arthur sentiu-se subitamente constrangido por seu comentário precipitado. Perdoe-me, não quis insinuar que o atendimento aqui seria inadequado. Sei que não, ela respondeu suavizando a expressão, mas preciso que entenda algo. Não quero privilégios. Não quero tratamento especial só porque o pai da minha filha é Arthur Müller. As outras mulheres nesta sala não têm essa opção, e não me sinto confortável sendo diferente delas. Arthur assentiu, absorvendo a lição com humildade. Era um ajuste de perspectiva que vinha tentando fazer. Compreender que para Helena, independência e igualdade
Não eram apenas conceitos abstratos, mas princípios pelos quais pautava sua vida. A espera prolongou-se por quase 1 hora. Helena folheava distraidamente uma revista desatualizada, enquanto Arthur observava o movimento do hospital, tão diferente dos ambientes que frequentava habitualmente. Ali, a vida se apresentava em sua forma mais crua e democrática. Dor e alegria, chegadas e partidas, todos nivelados pela vulnerabilidade humana fundamental que nenhuma fortuna podia realmente alterar. Arthur Muller, uma voz feminina soou inesperadamente próxima, arrancando-o de suas reflexões. Erguendo os olhos, Arthur deparou-se com uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos cortados curtos e um olhar penetrante que o avaliava com evidente surpresa. Levou alguns segundos para reconhecê-la. Carmen Oliveira, antiga amiga de sua falecida esposa, esposa do atual prefeito da cidade. Carmen, ele cumprimentou, levantando-se por educação. Que surpresa encontrá-la aqui. Digo o mesmo, ela respondeu, os olhos alternando rapidamente entre ele e Helena, que observava o intercâmbio com expressão neutra. Vim visitar minha sobrinha que acaba de dar à luz. E você? Problemas de saúde? O tom falsamente preocupado mal disfarçava a curiosidade ávida. Antes que Arthur pudesse responder, Helena se levantou com graciosa dignidade, a barriga proeminente tornando impossível qualquer equívoco sobre sua condição. Bom dia, senhora Oliveira. Ela cumprimentou educadamente. Estamos aqui para meu exame pré-natal. Arthur gentilmente se ofereceu para me acompanhar. O choque no rosto de Carmen seria quase cômico em outras circunstâncias. Seus olhos se arregalaram e um rubor intenso tingiu suas faces. Bem, não sabia que vocês... Helena Solon. Arthur interveio colocando-se ao lado dela com um gesto deliberadamente protetor. Ex-funcionária da fazenda e mãe da minha filha que está a caminho. As palavras saíram com uma naturalidade que o surpreendeu. Firmes, claras, sem hesitação ou vergonha. Era a primeira vez que fazia tal declaração publicamente, e a sensação era estranhamente libertadora. Carmen parecia incapaz de articular uma resposta coerente. Murmurou alguma desculpa sobre estar atrasada. Desejou-lhes boa sorte com visível desconforto e afastou-se apressadamente, provavelmente ansiosa para compartilhar a bomba social que acabara de explodir em suas mãos. Quando voltaram a se sentar, Helena olhou para Arthur com uma expressão difícil de decifrar. Você sabe o que acaba de fazer, não sabe? Tornar oficial que serei pai novamente? Sim, tenho plena consciência. Helena balançou a cabeça levemente. Não é tão simples. Carmen Oliveira é praticamente o jornal ambulante de São João do Cedro. Em 1 hora todos saberão. Seu filho provavelmente receberá uma ligação antes do jantar. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Rafael teria que saber de qualquer forma. Talvez seja melhor assim. Sem tempo para elaborar um discurso, serei forçado a ser honesto. E está pronto para isso? Para as consequências? Havia genuína preocupação em sua pergunta, algo que tocou Arthur profundamente. Mesmo depois de tudo, ela se importava com o impacto que essa situação teria em sua vida. Estou, ele respondeu com convicção. Na verdade, sinto como se devesse ter feito isso muito antes. Vivido mais honestamente, sem tanto medo do julgamento alheio. Antes que Helena pudesse responder, uma enfermeira chamou seu nome. Era a hora do exame. A sala de ultrassonografia era pequena, mas limpa e bem equipada. O Dr. Mateus, um homem jovem com aparência cansada e olhos gentis, cumprimentou Helena com familiaridade e estendeu a mão para Arthur com profissionalismo neutro. Se estava surpreso por ver o fazendeiro ali, não demonstrou. Primeira vez acompanhando o exame? Perguntou enquanto Helena se acomodava na maca e erguia o vestido para expor a barriga arredondada. Arthur assentiu, subitamente nervoso. Sim, na verdade é a primeira vez que vejo minha filha. O médico sorriu compreensivamente. Então é um grande dia. Vamos ver como está a pequena Sofia. O nome de sua filha na boca de um estranho provocou uma emoção inesperada em Arthur. Um nó formou-se em sua garganta enquanto observava o médico aplicar o gel condutor sobre a barriga de Helena e posicionar o transdutor. O monitor ao lado da maca acendeu-se, exibindo imagens em preto e branco que inicialmente pareciam indecifráveis para Arthur. Aqui está ela, o Dr. Mateus anunciou após alguns movimentos do transdutor.
28 semanas e 4 dias, desenvolvendo-se perfeitamente. Arthur aproximou-se quase inconscientemente, os olhos fixos no monitor onde agora podia distinguir claramente a forma de um bebê. Uma cabecinha, um nariz minúsculo, mãozinhas que pareciam se mover suavemente. Sua filha, Sofia, real, viva, perfeita. Ela está chupando o dedo? Ele perguntou, a voz embargada. O médico sorriu. Sim, está. É um comportamento normal nesta fase da gestação. Os reflexos já estão bem desenvolvidos. Arthur sentiu a mão de Helena buscar a sua. Seus olhares se encontraram. O dela úmido de lágrimas contidas, o dele provavelmente em estado semelhante. Por um momento, todas as complicações, todos os obstáculos, todas as incertezas que os separavam pareceram dissolver-se diante daquela imagem no monitor. Eram apenas dois pais observando a filha que criaram juntos. Quer ouvir o coração dela? Ofereceu o médico. Arthur apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Um instante depois, o som rítmico e acelerado preencheu a pequena sala. Forte, constante, cheio de vida. Era o som mais extraordinário que Arthur já ouvira. Melhor que qualquer sinfonia. Mais poderoso que qualquer discurso. O coração de sua filha, batendo bravamente dentro do ventre de Helena, anunciando sua existência para o mundo. Para ele. O exame prosseguiu com o Dr. Mateus, fazendo medições, verificando o desenvolvimento dos órgãos, confirmando que tudo corria bem com a gravidez. Helena respondia às perguntas com calma, evidenciando que havia se educado cuidadosamente sobre todo o processo. Arthur absorvia cada informação com atenção absoluta, determinado a compensar os meses de ausência involuntária. Quando finalmente saíram do hospital, a chuva havia cessado, deixando o ar úmido e fresco. Helena carregava consigo as imagens do ultrassom e uma expressão mais serena que Arthur vinha notando com crescente frequência nos últimos dias. Quer almoçar comigo? Ele convidou enquanto caminhavam até o estacionamento. Poderíamos ir àquele restaurante na saída da cidade. Dizem que a comida é boa. Helena pareceu considerar o convite por um momento. Na verdade, prefiro algo mais simples. Minha mãe preparou feijoada hoje. Você poderia... Ela hesitou brevemente. Poderia nos acompanhar se quiser. Está na hora de vocês se conhecerem formalmente. O convite pegou Arthur de surpresa. Era um passo significativo. Ser recebido na casa dela, conhecer sua mãe não mais como o patrão distante, mas como o pai de sua neta. Seria uma honra, ele respondeu com sinceridade. O pequeno sítio de Dona Zélia parecia ainda mais acolhedor à luz do dia. O jardim, embora modesto, transbordava de flores coloridas e plantas bem cuidadas. A casa em si era simples, mas impecavelmente limpa, com uma varanda aconchegante onde uma senhora de cabelos brancos e postura altiva os aguardava, como se tivesse pressentido sua chegada. Mãe, este é Arthur Muller, Helena apresentou quando se aproximaram. Arthur, minha mãe, Zélia Solon. A mulher mais velha o avaliou com olhos perspicazes que lembravam muitos de Helena. A mesma inteligência, a mesma capacidade de ver além das aparências. Finalmente nos conhecemos adequadamente, Sr. Muller, ela disse, estendendo uma mão enrugada, mas firme, sem a formalidade empregador-empregada entre nós. Havia uma sutileza em seu comentário que não passou despercebida por Arthur. Dona Zélia claramente sabia mais sobre a história dele com Helena do que deixava transparecer. É um prazer, Dona Zélia, ele respondeu, apertando sua mão com respeito genuíno. E, por favor, apenas Arthur. A refeição foi servida na varanda, onde uma mesa simples havia sido posta com capricho. A feijoada era realmente excelente, preparada com ingredientes frescos e temperos caseiros que superavam facilmente os pratos sofisticados que Arthur costumava comer na fazenda. A conversa fluiu com surpreendente naturalidade, principalmente conduzida por Dona Zélia, que se revelou uma mulher educada e articulada, apesar da pouca escolaridade formal. Helena me contou sobre o ultrassom. Ela comentou enquanto servia mais um pouco de arroz no prato de Arthur. Deve ter sido emocionante ver sua filha pela primeira vez. Foi indescritível, Arthur admitiu. Ver aquela pequena vida, ouvir seu coração. Coloca tudo em perspectiva. Crianças têm esse poder. Dona Zélia concordou com um sorriso sábio. Nos fazem questionar nossas prioridades, nossas certezas. Nos tornam vulneráveis de uma forma que nunca imaginamos possível.
Helena observava a interação entre eles com expressão pensativa, participando ocasionalmente da conversa, mas parecendo mais interessada em testemunhar o intercâmbio. Após a refeição, Dona Zélia anunciou que precisava descansar um pouco e retirou-se para dentro da casa, não sem antes lançar um olhar significativo para a filha que Arthur não soube interpretar. Sozinhos na varanda, eles ficaram em silêncio por alguns instantes, observando a paisagem bucólica do pequeno sítio. Ao longe, o som de um riacho misturava-se ao canto de pássaros e ao ocasional mugido de uma vaca na propriedade vizinha. Sua mãe é uma mulher notável, Arthur comentou finalmente. Agora entendo de onde vem sua força. Helena sorriu, o primeiro sorriso genuinamente despreocupado que ele via desde o reencontro. Ela criou 3 filhos praticamente sozinha, depois que meu pai nos deixou. Trabalhou como doméstica, vendedora, o que aparecesse. Nunca a vi reclamar uma única vez. Arthur absorveu a informação com interesse. Helena raramente falava sobre sua família durante o tempo em que trabalhara na fazenda. Você tem irmãos? Tinha. Ela corrigiu suavemente. Meu irmão mais velho, Lucas, migrou para o Mato Grosso há anos. Perdemos contato. Minha irmã Marta vivia em São Paulo, mas ela hesitou, uma sombra passando por seu rosto. Ela adoeceu há 2 anos. Uma complicação cardíaca não diagnosticada. Arthur compreendeu a perda implícita em suas palavras. Sinto muito. Helena assentiu, aceitando as condolências com um gesto simples. Foi difícil. Éramos muito próximas. Ela deixou 2 filhos, que agora vivem com o pai em Campinas. Vejo-os raramente. Havia uma tristeza em sua voz que despertou em Arthur o desejo de confortá-la, de alguma forma aliviar a dor que claramente ainda carregava. Mas antes que pudesse falar, Helena se levantou, caminhando até a balaustrada da varanda. Há algo que preciso lhe contar, Arthur. Ela disse de costas para ele. Algo que tem dificultado minha confiança em seus planos para nós. Arthur sentiu um aperto no peito. Mesmo com os avanços dos últimos dias, sabia que havia ainda muitas barreiras entre eles. Levantou-se também, aproximando-se cautelosamente. O que é? Helena respirou fundo, como se reunisse coragem. No dia em que parti da fazenda, não foi apenas porque ouvi sua conversa com Rafael. Ela virou-se para encará-lo, os olhos escuros, intensos e determinados. Foi também porque naquela mesma manhã recebi a visita de sua prima, Lídia. A menção ao nome de Lídia atingiu Arthur como um golpe físico. Sua prima, única filha de seu tio paterno, sempre fora uma presença controversa na família Muller. Ambiciosa, calculista e com uma habilidade quase sobrenatural para manipulação, Lídia administrava com mão de ferro a parte da fortuna familiar que herdara, além de manter olhos atentos sobre o restante do império que, segundo sua visão distorcida, deveria um dia ser unificado sob seu controle. Lídia? Repetiu Arthur, a voz baixa revelando sua surpresa. O que ela tem a ver com sua partida? Helena cruzou os braços sobre a barriga, como se protegesse a filha da mera menção àquela mulher. Ela apareceu na casa dos funcionários bem cedo, antes que eu começasse meu turno. Disse que precisava conversar comigo em particular. A expressão de Helena endureceu com a lembrança. Foi extremamente educada, quase amigável no início. Disse que estava preocupada com você, que havia percebido nossa proximidade durante as visitas dela à fazenda. Arthur sentiu o sangue gelar nas veias. Conhecia bem o tom falsamente preocupado que sua prima adotava quando planejava algo particularmente cruel. O que exatamente ela disse a você? Helena suspirou, desviando o olhar para o horizonte onde nuvens escuras anunciavam mais chuva para o final da tarde. Primeiro, confirmou suas suspeitas perguntando diretamente se estávamos envolvidos. Quando não neguei, ela mudou completamente. Disse que eu não era a primeira empregada com quem você se envolvia, que havia um padrão. Arthur sentiu o rosto queimar de indignação. Isso é uma mentira absoluta. Você foi a única. Eu sei disso agora. Helena o interrompeu com voz calma, mas naquele momento, sozinha, recém-descobrindo a gravidez e tendo acabado de ouvir você negar qualquer envolvimento comigo, fiquei vulnerável às dúvidas que ela plantou. Arthur deu alguns passos pela varanda, tentando processar a informação. Lídia sempre desaprovara seu isolamento após a de Chiara, insistindo que ele deveria casar-se novamente, preferencialmente
com alguma viúva rica que ela mesma se empenhava em apresentar nas raras ocasiões sociais que ele frequentava. A ideia de que ele pudesse formar uma nova família com alguém como Helena, alguém sem conexões ou fortuna, certamente a enfurecera. "O que mais ela disse?" perguntou, temendo a resposta. Helena hesitou, como se avaliasse quanto deveria revelar. "Ela foi bastante explícita sobre o que aconteceria se eu continuasse na fazenda. Disse que providenciaria para que eu nunca mais conseguisse emprego na região, que tinha contatos suficientes para garantir isso. E então..." Helena respirou fundo, reunindo coragem. "Então ela me ofereceu dinheiro, uma quantia considerável para que eu desaparecesse e nunca mais o procurasse." A raiva que Arthur sentiu foi tão intensa que por um momento ficou sem palavras. A ideia de que Lídia havia interferido dessa forma em sua vida, afastando Helena quando mais precisava dela, era quase insuportável. "Você aceitou o dinheiro?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, e ele imediatamente se arrependeu ao ver a expressão magoada no rosto de Helena. "Desculpe, eu não quis insinuar..." "Não, Arthur," ela respondeu com dignidade. "Não aceitei um centavo dela. Disse-lhe exatamente o que poderia fazer com seu dinheiro e suas ameaças. Foi quando ela mostrou suas verdadeiras garras." Helena abraçou o próprio corpo, como se sentisse frio apesar do calor da tarde. Ela disse que, se eu não desaparecesse por bem, desapareceria por mal. Que acidentes acontecem todos os dias, especialmente com moças pobres e sozinhas. A forma como ela disse isso, Helena estremeceu visivelmente com a lembrança. Não deixou dúvidas de que falava sério. Arthur fechou os punhos com força, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. A ideia de que Helena havia partido, não apenas magoada por suas palavras impensadas ao telefone, mas também aterrorizada por ameaças explícitas de sua própria família, era devastadora. "Por que nunca me contou isso antes? Por que não me procurou quando voltou à cidade?" Helena o encarou diretamente, seus olhos transmitindo uma mistura de desafio e vulnerabilidade. "E o que você teria feito, Arthur? Teria enfrentado sua família por mim? Teria arriscado divisões, escândalos, possivelmente até processos judiciais por uma funcionária com quem teve um caso? Seja honesto. O homem que você era naquela época teria escolhido esse caminho." A pergunta pairou entre eles como um desafio impossível de ignorar. Arthur queria dizer que sim, que teria enfrentado qualquer coisa por ela, mas a honestidade que prometera a si mesmo manter não permitia tal afirmação. "Não sei," ele admitiu finalmente. "O homem que eu era então provavelmente teria buscado um meio termo, uma solução que evitasse conflitos abertos. E esse meio termo nunca teria sido justo com você ou com nossa filha." Algo na expressão de Helena suavizou-se com essa admissão. Não era a resposta que ela talvez desejasse ouvir, mas era a verdade, e havia um valor fundamental nisso. "E agora?" ela perguntou, a voz pouco mais que um sussurro. "O homem que você é hoje faria diferente?" Arthur aproximou-se dela, parando a uma distância respeitosa, mas suficientemente próximo para que pudesse ver a vulnerabilidade em seus olhos, a esperança cautelosa que começava a florescer apesar das defesas cuidadosamente construídas. "O homem que sou hoje," ele respondeu com voz firme, "entende que algumas coisas valem qualquer preço, que uma vida baseada em aparências e expectativas alheias não é realmente uma vida, que o amor, por você, por nossa filha, é mais importante que qualquer fortuna ou posição social." Helena estudou seu rosto por longos segundos, como se procurasse qualquer sinal de hesitação ou falsidade. "Palavras são fáceis, Arthur," ela finalmente disse, embora seu tom tivesse perdido parte da dureza habitual. "Ações são o que realmente importa. Então me permita agir," ele pediu, estendendo a mão para tocar levemente o braço dela. "Me dê a chance de provar que posso ser o homem que você e Sofia merecem." Um trovão soou ao longe, anunciando a proximidade da tempestade. Gotas grossas começaram a cair, primeiro esparsas, logo formando uma cortina de chuva que embaçava a paisagem ao redor da varanda coberta. O mundo parecia encolher-se àquele espaço, àquele momento, àquela decisão. Helena não recuou ao toque dele, mas tampouco se aproximou. "Como?" ela perguntou simplesmente. Como provaria isso? Era uma pergunta justa, uma que Arthur vinha formulando para si mesmo nos últimos dias. A resposta que surgiu, porém,
não veio de planejamentos cuidadosos ou estratégias elaboradas, mas de um lugar mais profundo, mais verdadeiro. Começando agora mesmo, ele respondeu, a voz calma apesar do coração acelerado. Indo até a fazenda ainda hoje, ligando para Rafael e contando tudo. Enfrentando Lídia e deixando claro que suas manipulações e ameaças acabaram. Não por vingança, mas por justiça. Por você, por mim, por nossa filha. Helena o observava atentamente, algo mudando em sua expressão à medida que ele falava. E depois? Depois, continuou Arthur, sentindo uma clareza incomum sobre o futuro que antes parecia tão incerto, vou reestruturar os negócios da família, passar mais responsabilidades para gerentes competentes, para que eu possa estar presente na vida de vocês duas. Vou comprar ou construir uma casa aqui perto, não para impressionar ninguém, mas para estar próximo sempre que precisarem. Ele fez uma pausa, consciente de que suas próximas palavras poderiam mudar tudo. E se um dia você me permitir, Helena, quero reconstruir o que tínhamos, não às escondidas, não como um segredo vergonhoso, mas abertamente, honestamente, com todo o respeito e admiração que sempre senti por você. Um silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva batendo no telhado da varanda e pelo ocasional ribombar de trovões à distância. Helena não desviou o olhar, mas Arthur podia ver o conflito em seus olhos, o desejo de acreditar lutando contra o medo de ser magoada novamente. Não estou pedindo uma resposta agora, ele acrescentou suavemente. Só peço uma chance de mostrar dia após dia que minhas palavras têm substância, que desta vez é diferente. Helena finalmente descruzou os braços, uma mão instintivamente pousando sobre a barriga onde Sofia crescia. Tá muito em jogo, ela disse finalmente. Não é apenas sobre nós dois, é sobre ela também. Eu sei, Arthur concordou, seguindo o olhar dela para a barriga proeminente. E é por isso que preciso fazer as coisas corretamente desta vez. Sofia merece pais que não tenham medo de amar, de se comprometer, de enfrentar o que for necessário por ela. Algo se suavizou nos olhos de Helena. Não uma rendição completa, mas talvez o primeiro passo genuíno em direção à confiança. Vá, ela disse finalmente. Faça o que precisa ser feito. Prove para si mesmo, não apenas para mim, que pode ser esse homem. Arthur assentiu, compreendendo o desafio implícito em suas palavras. Não seria fácil. Rafael provavelmente reagiria mal. Lídia certamente faria tudo para interferir. A sociedade local julgaria, comentaria, especularia. Mas pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, nada disso parecia realmente importante. Voltarei amanhã, ele prometeu. Para contar como foi, para continuar esta conversa, para estar presente, se me permitir. Helena não respondeu verbalmente, mas assentiu. Um gesto pequeno, mas significativo, que Arthur recebeu como o que realmente era. Não uma promessa de um final feliz, mas uma oportunidade de construí-lo. A chuva havia diminuído, quando ele finalmente se despediu de Helena e Dona Zélia, que reaparecera discretamente nos últimos minutos da conversa. A estrada de terra estava escorregadia, mas Arthur dirigia com cautela, a mente focada nas tarefas que tinha pela frente. Conversas difíceis, confrontos necessários, decisões que mudariam o curso de sua vida para sempre. A fazenda surgiu no horizonte quando o sol começava a se pôr, pintando o céu lavado pela chuva com tons impressionistas de laranja e rosa. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur não viu apenas um patrimônio ao contemplar a propriedade, mas um lugar onde histórias haviam se desenrolado, onde vidas haviam se entrelaçado, onde o passado e o futuro coexistiam em cada pedaço de terra, em cada cômodo da casa grande. A primeira coisa que fez ao chegar foi solicitar uma ligação internacional para Rafael. A conversa foi exatamente tão difícil quanto imaginara. Choque, incredulidade, raiva, acusações. Seu filho desligou prometendo voltar imediatamente ao Brasil. Suas últimas palavras carregadas de uma mistura de fúria e desapontamento que atingiu Arthur como um golpe físico. Mas, surpreendentemente, a dor foi acompanhada por um estranho sentimento de libertação. A verdade, por mais dolorosa que fosse inicialmente, era preferível ao peso sufocante dos segredos que carregara por tanto tempo. A segunda chamada foi para Lídia. Sua prima atendeu com a falsa cordialidade habitual, que rapidamente
se transformou em indignação defensiva quando ele confrontou-a diretamente sobre sua interferência na vida de Helena. As ameaças veladas, as acusações de ingratidão, as previsões catastróficas sobre o futuro da família. Arthur ouviu tudo com uma calma que surpreendeu a si mesmo. Está acabado, Lídia, ele declarou finalmente, interrompendo o fluxo de veneno verbal. Suas manipulações, suas interferências, seu controle. A partir de agora, vou viver minha vida nos meus próprios termos, com Helena e minha filha, se elas me aceitarem. E se você tentar interferir novamente, de qualquer forma, terá que lidar com consequências legais sérias. O silêncio do outro lado da linha foi momentaneamente absoluto, seguido por uma risada incrédula. Você não faria isso, Lídia finalmente respondeu a voz fria. Não arriscaria um escândalo, uma divisão na família por causa de uma faxineira. Observe-me, Arthur respondeu simplesmente antes de desligar. As horas seguintes foram dedicadas a organizar pensamentos, fazer planos concretos, preparar-se para as mudanças que se seguiriam. Ele dormiu surpreendentemente bem aquela noite, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Na manhã seguinte, ao dirigir de volta para a cidade para Helena, sentia-se diferente, mais leve, mais determinado, mais verdadeiro consigo mesmo do que havia sido em décadas. A casa de Dona Zélia parecia ainda mais acolhedora sob o sol que brilhava após a tempestade da véspera. Helena o esperava na varanda, usando um vestido azul claro que destacava a beleza de sua gravidez avançada. Havia uma serenidade em seu rosto que Arthur não vira desde o reencontro. Não a resignação cansada dos primeiros dias, mas algo mais profundo, mais esperançoso. Como foi? Ela perguntou simplesmente quando ele se aproximou. Arthur relatou as conversas com Rafael e Lídia sem omitir nenhum detalhe, nem mesmo os mais dolorosos. Helena ouviu atentamente, sem interromper, seus olhos nunca deixando os dele. Obrigada, ela disse quando ele terminou, surpreendendo-o. Por quê? Por ser honesto. Por enfrentar isso tudo. Por escolher um caminho difícil quando poderia ter escolhido o mais fácil. Havia uma nova qualidade em sua voz, não apenas a cautela habitual, mas também um reconhecimento, uma apreciação que aqueceu o coração de Arthur. É apenas o começo, ele respondeu, sentindo a verdade dessas palavras. Ainda há muito pela frente. Rafael voltando possivelmente mais confrontos com Lídia, a adaptação a uma nova vida. Não será fácil. Helena assentiu compreensiva. Nada que vale a pena geralmente é. Ela fez uma pausa, considerando algo antes de continuar. Sofia mexeu muito ontem à noite, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Um pequeno sorriso formou-se em seus lábios. Quer sentir? O convite, aparentemente simples, representava uma confiança, uma intimidade que Arthur não esperava tão cedo. Ele se aproximou cauteloso e Helena guiou sua mão até um ponto específico em sua barriga. Por um momento nada aconteceu e então, um movimento distinto, firme e inconfundível sob sua palma. Sua filha, comunicando-se com ele pela primeira vez. Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas que não se esforçou para conter. Olá, Sofia. Ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sou eu, seu pai. Helena observava seu rosto, algo suavizando-se em sua expressão. Quando seus olhares se encontraram, havia uma nova qualidade naquela conexão. Não apenas o passado compartilhado, não apenas o futuro incerto, mas o presente, o momento exato em que estavam juntos, sentindo sua filha se mover. Ainda temos muito a resolver, Helena disse suavemente. Muito a reconstruir. Eu sei, Arthur concordou, mantendo a mão onde estava, sentindo cada movimento de Sofia como uma pequena promessa, mas pela primeira vez, acredito realmente que podemos conseguir. O sol brilhava intensamente agora, iluminando a varanda e os dois nela. Um homem que finalmente encontrara coragem para viver autenticamente e uma mulher forte o suficiente para dar uma segunda chance ao amor, apesar das cicatrizes do passado. Não era um final, ambos sabiam disso. Era apenas o começo de uma jornada que traria desafios, alegrias, dores e crescimento. Uma jornada que valia a pena percorrer juntos. Quando Sofia finalmente nasceu, numa madrugada chuvosa de primavera, foi recebida por uma família que havia aprendido que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de coragem,
honestidade e compromisso. Uma família imperfeita, ainda em construção, mas fundamentada em algo real e duradouro. Uma família que, como a própria vida, não precisava ser perfeita para ser extraordinariamente valiosa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Arthur e Helena tenha tocado profundamente seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com